Olá, segunda-feira, dia 28 de outubro. O Jornal do Rio está começando e você acompanha agora as principais notícias do dia. E uma delas é a briga, gente, entre a Prefeitura e a Lanza pela administração da linha amarela. Ontem, cabines e cancelas da praça de pedágio foram destruídas. Vamos falar também do caso de uma mulher que atropelou e matou um motociclista na contramão, enquanto ela, gente, tentava fugir da lei seca. Essa mulher está sendo procurada pela polícia. Tem ainda a chuva de granizo que destruiu casas e carros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O município decretou estado de emergência. E claro, tem futebol. O Flamengo segue líder com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e claro, eu tô te esperando. E hoje, gente, a disputa entre a Prefeitura e a Lanza ganhou novos capítulos. Ontem, Marcelo Crivella montou uma força-tarefa para retirar as cancelas da linha amarela, o que gerou um grande tumulto no local. Mas aí a Lanza recorreu, ganhou o direito de voltar a fazer a cobrança. O problema, gente, é que tanto a cancela quanto as cabines amanhã serão destruídas. Hoje pela manhã, homens da Lanza fizeram uma vistoria no local. A Polícia Civil também fez uma perícia. Com guaritas completamente destruídas, sem câmeras de segurança, sensores e cancelas, carros cruzavam a Praça do Pedágio livremente. Na noite de ontem, o prefeito Marcelo Crivella determinou a derrubada de todas as cancelas, após encerrar o contrato com a concessionária. A concessão já se extinguiu e é um dever da prefeitura retomar a concessão. Se não fizéssemos isso, eu mesmo estaria incorrendo em improbidade administrativa. Um trator foi usado para fazer a retirada das divisórias da pista e a energia desligada pela Rio Luz. A Lanza classificou a ação como ato de abuso extremo de autoridade, que colocou em risco a segurança de colaboradores e de usuários da Via Expressa. De acordo com a concessionária, o prejuízo foi de mais de R$1 milhão. Acho que o contrato lhe dava algumas alternativas, ele escolheu uma que nos trouxe muita insegurança. Insegurança porque a forma como ele destruiu isso tudo aqui trouxe de fato segurança para o nosso colaborador, trouxe insegurança para o usuário e traz insegurança do ponto de vista jurídico. Nesta manhã, a Justiça concedeu uma liminar suspendendo os efeitos da decisão da Prefeitura de cancelar o contrato de concessão com a Lanza e restabeleceu o direito da concessionária de cobrar o pedágio. Agora a Prefeitura deverá pagar uma multa diária de R$100 mil, enquanto os serviços de cobrança não forem retomados. Uma atitude muito legal do prefeito de liberar. Em relação ao quebra-quebra, foi uma situação meio catastrófica, né? A favor do quebra-quebra, não. Mas a favor do fim à taxa de pedágio de R$ 7,50, eu sou a favor. Eu aprovo a decisão dele. O povo precisa de atitude do governante dessa forma. Se não vai por bem, vai por mal. Crivella cancelou o contrato depois que a Câmara de Vereadores do Rio apontou um prejuízo de R$1 bilhão e 600 milhões aos cofres públicos. De acordo com o relatório da CPI da linha amarela, divulgado na última quinta-feira, as perdas foram causadas principalmente por sobrepreço nas obras, cobrança de tarifa acima do necessário e fluxo de veículos depreciado. O contrato de concessão se estendeu, era de 10 anos, para mais de 40 anos. Mais de 40 anos. O preço dos pedágios foram aumentados acima da inflação. Portanto, esse debate com a concessionária, que já tem 1 ano, nós já demos todas as chances para que eles apresentem suas razões. E nunca apresentaram razões que convencessem os técnicos da Prefeitura. O Ministério Público também solicitou uma perícia no pedágio da linha amarela para apurar um eventual delito da Prefeitura e colher subsídios para instaurar um procedimento. Já a Prefeitura informou que irá recorrer da decisão da Justiça que devolveu à Lanza, a concessionária que administra a linha amarela, o direito de operar novamente a Via Expressa.
Foi enterrado hoje, gente, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, o policial militar do Batalhão de Choque, morto no fim de semana. Diego Dávila da Silva foi baleado no peito em uma operação no Morro da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte da cidade. Você vê foto dele nesse momento. Por isso, o Portal dos Procurados divulgou esse cartaz, oferecendo recompensa de R$5 mil por informações que ajudem a prender o assassino de Diego. O telefone do Disque Denúncia, a gente lembra, é o 2253-1177. Você também pode entrar em contato através do WhatsApp no 98849-6099 ou pelo aplicativo do Portal dos Procurados. A gente vai agora fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco vamos falar sobre a chuva de granizo que destruiu carros e casas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Uma pessoa segue internada em estado grave após o acidente que deixou 2 mortos e mais de 50 feridos ontem pela manhã na rodovia BR-040, na altura de Petrópolis, aqui na região serrana do Rio. O grupo, gente, participava de uma excursão que saiu de Minas Gerais e passaria o domingo aqui em Copacabana, na zona sul da cidade. Por volta das 6 horas da manhã, o ônibus saiu da pista, bateu em um barranco e só parou a se chocar com uma mureta. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes e ao Hospital Municipal Moacir do Carmo, os dois em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Secretaria de Saúde pede para quem puder comparecer a qualquer unidade de saúde para conseguir doar sangue para essas vítimas. E o corpo de Jorge Fernando será velado amanhã no Teatro Leblon, na zona sul da cidade. O ator e diretor morreu nesse domingo, após sofrer uma parada cardíaca. O sorriso que encantava estava presente em todas as situações, seja na frente ou por trás das câmeras. O ator e diretor Jorge Fernando, de 64 anos, marcou a história da televisão brasileira com a irreverência e o bom humor. Jorginho, como era conhecido entre os amigos, ficou 2 anos afastado das atividades para se recuperar de um acidente vascular cerebral sofrido em 2017. Jorge Fernando foi trazido para este hospital em Copacabana, na zona sul do Rio, com um mal-estar na tarde de domingo. Horas depois, segundo a equipe médica, teve uma parada cardíaca e não resistiu. Nas redes sociais, colegas de trabalho lamentaram a morte do artista. O ator Leandro Hassum comentou sobre o bom humor durante as gravações. Toda a tua forma de trabalhar, um beijo enorme. Você arriar as calças para descontrair nas gravações vai fazer muita falta para muitos. O ator Lúcio Mauro Filho, que perdeu o pai, o também ator Lúcio Mauro, em maio deste ano, postou um vídeo em que Jorge Fernando atua na série Ciranda Cirandinha, de 1978, o primeiro trabalho dele na TV. Na cena, o cantor Fábio Júnior interpreta a música Pai. Eu sou mais aquela criança. A atriz Cláudia Raia publicou uma entrevista dada pelo diretor à apresentadora e roteirista Bruna Lombardi. Na conversa, ele fala sobre perder o medo da morte. Que meu espírito entenda que eu morri. Pedindo, meu Deus, faça eu ser merecedor de uma morte prazerosa. Que quando eu morrer, meus anjos da guarda façam assim meu espírito, ó. Jorge Fernando dividiu a atuação nas telinhas com a direção de novelas e de peças teatrais. O último trabalho dele foi na novela Verão 90, no início do ano. O diretor vai ser velado no Teatro Leblon, na zona sul do Rio, nesta terça-feira, e cremado no Cemitério da Penitência, na zona portuária da cidade. Quero fazer teatro. A OAB autorizou uma investigação sobre as denúncias de uma juíza que está fiscalizando o tamanho das saias das advogadas no Fórum de Iguaba Grande, no interior fluminense. Quem vai trazer todos os detalhes é o Marcos Sadoc. Depois de a OAB receber novas denúncias de advogadas que teriam sido barradas para entrar no Fórum de Iguaba Grande, que fica na região dos Lagos, por conta do tamanho das roupas, a Ordem dos Advogados do Brasil vai então preparar novas representações ao Tribunal de Justiça contra a juíza diretora do Fórum. A gente lembra que na última sexta-feira esse caso chamou muita atenção, porque a diretora determinava que a saia dessas advogadas deveria ser medida e quem ficasse fora do padrão era barrado. Uma foto, inclusive, na entrada do fórum mostrava qual era esse padrão. O TJ do Rio de Janeiro abriu, então, uma investigação, assim como a OAB também prepara representações ao Conselho Nacional de Justiça. As representantes da OAB Mulher chegaram a fazer uma blitz nesse local e, inclusive, foram também barradas por conta do tamanho da saia. Quem informou isso foi a diretora da OAB Mulher, Marisa Gáudio.
Em nota, a juíza Mayra Veiga, que é responsável pela vara de Guaba Grande, que determinou então que houvesse toda essa questão em relação ao tamanho das saias, negou que alguém fosse barrado no fórum e também negou que uma régua fosse utilizada para medir a saia das advogadas. No entanto, ela confirmou que essa determinação veio porque as roupas inadequadas desconcentram os magistrados. Tanta coisa para se preocupar, né? E olha só, gente, moradores de Nova Iguaçu tentam recomeçar após a chuva de granizo que acabou destruindo casas e carros no fim de semana na Baixada Fluminense. O município acabou decretando estado de emergência. Hoje voltou a chover por lá. 9 das 26 escolas atingidas não abriram, tiveram as aulas suspensas, mas amanhã uma delas volta a funcionar. O governador Wilson Witzel esteve em Nova Iguaçu e anunciou a colocação de lonas nesses locais atingidos. Disse também que vai reunir empresas que forneçam telhas de amianto para comprar algo em torno de 100 mil telhas para ajudar. Já a prefeitura disse que se os consumidores pagarem um preço abusivo no valor das telhas, que eles devem procurar o PROCON do município, porque tinha gente tentando ganhar em cima do morador que estava sofrendo, né? E a gente agora vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente fala do motociclista que morreu após ser atropelado por uma mulher que fugia pela contramão, gente, para fugir de uma blitz da lei seca. Está foragida a mulher que atropelou e matou um motociclista que estava na contramão enquanto tentava fugir da lei seca. O caso aconteceu na noite de quinta-feira na estrada do Catonho, em Sulacap, na zona oeste aqui do Rio. Carol era jogadora de futebol feminino e professora de educação física quando um acidente mudou sua vida radicalmente. Atropelada por um motorista embriagado, ela perdeu as 2 pernas. A gente teve um problema aí na reportagem, daqui a pouco a gente volta a mostrar essa matéria, realmente a reportagem sobre a fuga dessa mulher que está foragida. E agora a gente fala sobre o aeroporto de Jacarepaguá. Começaram hoje os voos da ponte Barra, conexão direta da Barra da Tijuca, pelo aeroporto de Jacarepaguá na Zona Oeste ao aeroporto de Congonhas em São Paulo. São 3 saídas do Rio para São Paulo ao longo do dia, de segunda a sexta-feira. A iniciativa deve ajudar principalmente os empresários concentrados na região da Barra da Tijuca. O voo tem duração de 1 hora e 15 minutos. Olha só, gente, o ovo está ganhando cada vez mais espaço na mesa do brasileiro. A produção no país deve bater recorde esse ano. A Associação Brasileira de Proteína Animal estima que a produção atinja 49 milhões de unidades. Você vai entender melhor essa paixão por ovo na matéria do Fernando Davi. Na casa do Sullivan, a frigideira não tem descanso. Nos últimos anos, o ovo de coadjuvante se tornou o protagonista dos pratos. Eu como atualmente 2 a 3 ovos diariamente, pela manhã, né? Por conta pela praticidade que tem de proteína e também porque é rápido, é simples, então é bem útil, é fácil, né, de incluir. É de 10 ou de 7 em 7 dias, tem que comprar 30 ovos por R$10. Porque, além de tudo, é uma forma econômica e hoje, além de tudo, é por conta da saúde. E essa mudança de hábito vem se tornando cada vez mais frequente. O consumo do produto deve bater recorde esse ano no país, com uma estimativa de 230 unidades para cada brasileiro. É quase o dobro de uma década atrás. Enquanto isso, o consumo de carne bovina caiu 21%. A explicação está no bolso, já que com a crise o brasileiro procurou uma fonte mais barata de proteína e também na mudança do conceito de um produto que por anos foi considerado o vilão das dietas. O ovo não é vilão, definitivamente. Hoje em dia ele é uma alternativa assim, prática, barata e super nutritiva da gente ingerir na nossa rotina alimentar, seja no desjejum, no almoço, no jantar. Essa mudança no hábito alimentar do brasileiro já fez surgir restaurantes como esse daqui, em que o ovo é um item obrigatório em todos os pratos do cardápio. O carro-chefe é esse ovo com gema mole servido no pote sobre uma camada de batata baroa quente com azeite trufado e flor de sal. No cardápio estão também o guacamole com gema e uma série de sanduíches. A ideia foi num curso de gastronomia que eu fiz e o professor pediu para apresentasse uma ideia de um bistrô. E eu achei que em cima das ideias todas que tinham de bistrô italiano, bistrô francês com comida assim, eu quis fazer um pão com ovo.
Nessa hora da janta dá até fome, né, gente? Chegou a hora do futebol, a rodada do fim de semana só foi boa para o rubro-negro, que voltou a vencer e manteve os 10 pontos de vantagem para o segundo colocado no Brasileirão. Quase 70 mil rubro-negros estiveram presentes no Maracanã para assistir a partida entre Flamengo e CSA. Recorde de público no Brasileirão. Em campo, nada de espetáculo. O rubro-negro venceu por 1-0 com gol de Arrascaeta. Os visitantes chegaram a assustar, mas Diego Alves foi o nome do jogo e garantiu a vitória. O Flamengo não vai sempre jogar ao nível top. Vai haver jogos que não vai conseguir, uns por mérito do adversário, outros porque a gente se calhar não está tão bem, e quando não está tão bem porque é mérito do adversário. Na quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Goiás no Serra Dourada. Em 14 jogos fora de casa, o líder venceu 8 vezes, perdeu e empatou apenas 3. O Botafogo perdeu para o Grêmio em Porto Alegre por 3-0. Maicon, Tassiano e Everton Cebolinha marcaram os gols. O alvinegro chegou à 7ª derrota em 9 jogos no segundo turno. Na próxima rodada, enfrenta o Cruzeiro no Engenhão. O time de Alberto Valentim está a 4 pontos da Raposa, o primeiro time da zona de rebaixamento. Abaixo daquilo que nós queremos, abaixo daquilo que os jogadores podem dar. Recuperá-los bem agora, porque quinta-feira tem um jogo importante nessa sequência aí. No sábado, o Fluminense empatou em 1-1 com a Chapecoense no Maracanã. A Chape abriu o placar com o Everaldo. O tricolor empatou com o garoto Marcos Paulo. A 1 ponto do Z4, a equipe precisa voltar a vencer para fugir do perigo. Na quarta-feira, joga com o Ceará. A gente está focado, todo mundo junto aqui no dia a dia, mais uma decisão e buscar os 3 pontos para a gente sair dessa que a gente merece. O Vasco também ficou no empate, 1-1 com o Ceará no Castelão, com direito a gol polêmico. Luxemburgo ficou na bronca com a arbitragem. Todo mundo pensa que nós somos idiotas. Pega aquele negócio lá que ele mede lá, ele bota onde ele quiser. A gente não está lá vendo? Ele vai sair do ponto da onde ele quiser. Também na quarta, o Gigante da Colina enfrenta o Grêmio em São Januário. Se o objetivo for o G6, não pode deixar pontos para trás. E agora sim você vai ver a reportagem sobre essa mulher que está foragida depois de atropelar e matar um motociclista na zona oeste da cidade. Carla Vasconcelos de Almeida foi incluída no portal de procurados do Disque Denúncia nesta segunda-feira. Ela foi identificada como responsável pela morte de Jonathan Lima da Silva, de 24 anos. Na noite da última quinta-feira, Carla tentou escapar de uma blitz da Lei Seca na estrada do Catonho, no Jardim Sulacap, zona oeste do Rio, fugindo pela contramão. Jonathan dirigia uma moto e foi atingido pelo veículo da pedagoga. A motorista não prestou atendimento e tentou fugir do local. Na noite do crime, Carla foi indiciada por lesão corporal grave e liberada após o pagamento de R$1.000 em fiança. Encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra, Jonathan não resistiu aos ferimentos. Exames realizados na motorista comprovaram que ela estava alcoolizada e sem condições de condução do veículo. Com a morte do jovem, Carla foi indiciada por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. Se condenada, ela pode pegar de 6 a 20 anos de prisão. A Polícia Civil também apura se o marido de Carla, que é PM da Ativa, cobertou o crime de alguma forma. O agente ainda não foi encontrado. O corpo do jovem foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na mesma região, no domingo. A gente faz um intervalo agora e na volta a gente fala de muita procura de papel e caneta na mão, porque o consumidor vai ter que pesquisar muito, gente, na hora de comprar os itens da ceia de Natal. O Natal está se aproximando e uma pesquisa da Associação Paulista de Supermercados mostrou que alguns alimentos dessa época vão ficar mais caros. Mas calma, o Jornal do Rio te traz agora dicas para você conseguir economizar. Ainda faltam cerca de 2 meses para o Natal, mas para preparar uma ceia farta é bom já se programar. O preço dos produtos promete aumentar esse ano. Bacalhau, chester, rabanada, frutas secas, panetone,
são alguns dos itens que vêm à cabeça quando se pensa em Natal. Mas quem quer economizar já está adiantando as compras. Eu sempre tento me programar um pouquinho antes do Natal, tipo no meio de novembro já começar a comprar algumas coisas, mas nem tudo, porque tem coisas que são perecíveis, que não valem muito a pena. Mas quando se pensa nos queridinhos do Natal, o panetone e o chocotone, os consumidores podem ter uma surpresa não muito agradável. O valor dos produtos pode subir até 13% nessa época, se comparado ao restante do ano. É o que destaca o levantamento da Associação Paulista de Supermercados. Ainda de acordo com a pesquisa, os preços do peru e do chester também apresentarão um aumento de 3,5% nos meses de novembro e dezembro. Já as bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho e espumante, terão um aumento entre 0,5% a 1,5%. O azeite e outros condimentos vão apresentar um aumento de 0,5%. A alta procura por esses produtos no fim do ano justifica o aumento do preço nesse período. Isso aí se reflete tanto o aumento da inflação acumulada do ano, como também o aumento da demanda pelo Natal, que são os produtos também bastante procurados. Mas a notícia boa é que as frutas da época, como damasco, figo, romã, pêssego, terão uma queda de 3% nos preços. Sempre existe uma queda depois do Natal porque esses produtos são perecíveis, então não há interesse dos lojistas e do comércio manter um preço tão alto se tiver muito estoque. Então, normalmente, eles caem em torno de 30% logo depois das festas. Começar a fazer as compras agora. O Jornal do Rio termina aqui, a gente volta amanhã, das 10 às 7 da noite. Tchau, tchau.